Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olá, um bom dia para todos que estão aqui conosco neste nosso culto também de Quaresma, último culto de Quaresma que nós estamos celebrando, já nos preparando aí para domingo que vem, que é domingo de Ramos, e aí começa a Semana da Paixão. Eu quero dar um bom dia a todos vocês que estão aqui, deixa eu ver, agradeço pela presença, espero que o som esteja bom, se não tiver, manda uma mensagem para que a gente possa também saber se estamos chegando da melhor forma possível até vocês em seus lares. Eu gostaria de saudar a nós que aqui estamos também neste dia, neste domingo, ainda com as portas fechadas da igreja, mas com a porta aberta da comunhão cristã que o Espírito Santo nos dá. E por isso eu quero assim saudar a todos com uma palavra bíblica, que é o lema para o domingo de hoje, que se encontra no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 45. E ali diz assim: Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Hoje nós queremos falar sobre o tema da aflição, tempo de aflição. É um tempo que nós temos vivido já um bom tempo, para não ser redundante. Um tempo, já há mais de um ano que estamos vivendo essa situação de pandemia, e mais uma vez, no tempo de Quaresma, um tempo tão significativo que nós temos que lidar também com esta aflição de uma pandemia, e tudo aquilo que vem junto, além das aflições do dia a dia que nós temos que conviver e dar conta. Nesse tempo de aflição que nós vivemos, esta palavra que é lema da semana já nos encoraja a olhar para aquele que é capaz de nos salvar. O Deus que em seu Filho Jesus Cristo, Ele não veio para ser servido, mas veio para nos servir,
para estar conosco, servir a nós com a sua palavra, com a sua presença, se colocar ao nosso lado. Que neste domingo, neste culto que nós aqui estamos celebrando, na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possamos também buscar e encontrar a resposta para as nossas aflições. Que Deus esteja assim contigo, com a sua família, você que está nos acompanhando, que Deus esteja no seu lar também, promovendo essa comunhão cristã de todos nós. E assim eu convido para termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos, nesta manhã de domingo, nos unindo por meio do Teu Santo Espírito, sendo Tua igreja, de cada um de seu lar, de sua casa, com a sua família. Obrigado, Senhor, porque Tu nos proporciona este momento. E assim, ó Deus, nós te pedimos, abençoa esta manhã, que a Tua palavra venha aos nossos corações e que seja um tempo dedicado a Ti. Que possamos, Senhor, deixar de lado as nossas preocupações, a louça na pia, aquele café que talvez ainda tem que fazer, tantas coisas que estão nos preocupando ainda nesta manhã. Que neste momento, deixemos isso de lado e nos concentremos neste louvor e adoração a Ti. Que a Tua paz esteja sobre nós. Também, ó Deus, te pedimos, tenha misericórdia de nós, do nosso pecado. Ó Deus, sonda os nossos corações e ajude-nos a perceber o que está falho, o que precisa melhorar. E assim conceda-nos o Teu perdão, a Tua graça, também para vivermos e Te louvarmos com alegria. Isso nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Que esta palavra de Jesus Cristo nos ajude a viver e a louvar Ele. Por isso eu quero convidar quem está em sua casa, também nós mandamos pelo grupo do WhatsApp, se você não faz parte, pede aí pelo mensagem da nossa comunidade, ou entre em contato comigo, você pode fazer parte e receber também informações. Lá eu enviei um arquivo, onde nós temos as músicas que nós vamos cantar hoje. E nós queremos cantar e pedir a paz doce de Deus sobre nós. Esta paz que Cristo nos ofereceu no dia em que Ele também morreu por nós na cruz. E assim queremos cantar, se paz mais doce me deres gozar. Se paz mais doce me deres gozar, se dor mais forte eu sofrer, ó seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus ser.
Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Obrigado, Caim, também por nos ajudar no nosso louvor. Você que está em casa, eu convido a pegar sua Bíblia, se assim desejar, para juntos acompanharmos também a pregação de agora, o texto em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Se você tem lá a sua Bíblia, eu convido a abrir nesse texto, acompanhar conosco também esta palavra do Evangelho de João, capítulo 14. Ali diz o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Lâmpada para os nossos pés desta palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Amém. Amada comunidade, amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós queremos refletir sobre esse tema da aflição, mas também sobre a proposta que Jesus Cristo nos dá em tempo de aflição. Quem de nós, quem de vocês nunca passou por aflições? Levante a mão. Não dá para ver a mão de vocês aqui, mas vocês podem até mandar um ok ali. Quem de nós nunca passou por aflições? Ou quem de nós nunca vivenciou uma situação aflitiva que nos trouxe angústia, que nos trouxe uma desorganização de vida, de pensamento, uma situação inesperada ou até incontrolável? Por exemplo, quando a Amanda uma vez ficou de febre e com infecção, a gente eu e a Júlia ficamos aflitos e muitas vezes nós não sabíamos nem o que fazer, para onde correr. Quantos pais, quantas mães já ficaram aflitos por causa dos filhos? Febre na alta da noite, situações talvez de doença, às vezes até de internação. Às vezes uma deficiência do filho que tem que lidar todos os dias com aquela aflição, convulsão. Quantas coisas acontecem com os nossos filhos? E nós ficamos aflitos como pais, como mães. Ou quando os nossos filhos ficam mais jovens, ainda não cheguei lá, mas eu sei o que vai acontecer. Ele sai de casa para talvez comer com os amigos, ir no grupo da juventude, e dá 10 horas, 11 horas, não volta, não dá notícias, e o coração começa a ficar aflito. Será que aconteceu algo? Às vezes eles estão bem guardados por Deus, mas ficamos aflitos. Quantas vezes nós, filhos, ficamos aflitos com os nossos pais, quando eles adoecem, ficam acamados, passam por uma doença, talvez que não tem cura, e temos que lidar com tudo isso. A morte nos traz aflição. Quantas vezes também os jovens passam por seus momentos de aflição? Diante de um vestibular, um futuro incerto profissional, diante de suas paixões, namoro, noivado, casamento, tudo vira uma aflição
Principalmente quando as coisas não saem muito bem como nós imaginamos. Ontem era para nós termos tido o casamento, não aconteceu, isso já é aflição, joga para depois, como vai ser? Casais ficam aflitos. Quando o marido sai de casa, talvez numa profissão onde tem que pegar a estrada, caminhoneiro, por exemplo. Aí a família fica aflita em casa, sabendo, será que tudo vai dar certo? Ou às vezes a esposa também tem um emprego na qual ela precisa trabalhar, lidar com circunstâncias, desafios, ou mesmo dentro de casa, nos serviços do lares, que também traz as suas aflições, as suas angústias, as suas preocupações. Trazer comida para a mesa, trazer dinheiro para pagar as dívidas. Agora toda essa questão da Covid também traz circunstâncias e situações difíceis para quem precisa, por exemplo, do dinheiro de um trabalho autônomo, ou de uma empresa que acaba demitindo pessoas. Temos tantas e tantas aflições, pessoais, profissionais, familiares. E aí vem uma pandemia e acaba potencializando toda essa aflição. Por isso nós estamos vivendo de novo um tempo de aflição e de lamento. O que é aflição, afinal? Conforme o dicionário, aflição é aquele sentimento de agonia, de sofrimento intenso. Uma preocupação ou desassossego por alguma causa ou alguma coisa que vá afetar a minha vida, direta ou indiretamente. É ainda a sensação de que algo não está certo, ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Então todos nós já vivemos algum tipo de aflição. Porém, existe uma aflição muito maior do que as aflições do dia a dia, baseado em circunstância. É a aflição da alma. A aflição existencial. A aflição que domina o nosso coração, mesmo quando as coisas talvez estejam tudo bem. Quando nós perdemos talvez o sentido da vida. Quando nós perdemos a noção do tempo, do espaço. E nós não encontramos mais soluções para dilemas que permanecem e persistem, nos atemorizando. Por isso a aflição, ela pode nos fazer que percamos a noção das coisas e causa em nós um descontrole. Podemos não só nos perder no caminho, mas podemos perder o próprio caminho na qual nós precisamos caminhar. E como pessoas cristãs, isso pode ser até trágico. Podemos perder a fé. Ter momentos de aflição, isso faz parte da vida. Agora, ficar aflitos pode até tirar o sentido da vida. Ter momentos de aflição faz parte da vida. Ficar aflitos pode tirar o sentido da vida. Isso porque a aflição é como uma turbulência no avião. Não sei se você já passou por isso. Eu já andei de avião e nunca peguei uma turbulência de verdade. Alguns balancinhos, mas tudo tranquilo. Mas quem já pegou uma turbulência de verdade dentro de um avião, em cima não, né? Pelo menos dentro do avião, quem já passou por isso, sabe que a turbulência, ela causa um mal-estar e uma aflição tremenda. Nós perdemos o controle da situação, nós não temos muito o que fazer. Ela desorganiza aquele voo. A gente perde o horizonte e ficamos aflitos. E dentro de uma aflição, de uma turbulência do avião, só há duas coisas para fazer. E sobre isso nós vamos falar. Mas por que eu trago esse tema da turbulência? Porque é esta palavra que Jesus usa em João 14:1 que nós lemos. Não fiquem aflitos. A palavra grega ali é tarasso. Significa agitação, turbulência, perturbação. Na versão antiga de Almeida diz, não se perturbe o vosso coração. Aí vem a palavra turbulência. Tarasso, em grego, literalmente é colocar em movimento o que precisa ficar parado. É agitar o que precisa ficar estável. Por isso a aflição cria uma agitação no coração. Deveríamos estar calmos, em paz, tranquilos. Mas algo agita o coração, nos movimenta a nossa mente de tal forma que perdemos o foco. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não permita que o vosso coração
caia numa turbulência. Não fiquem aflitos. É o mesmo termo usado para quando os discípulos estavam dentro de um barco, no mar da Galileia, e as ondas agitadas bateram contra aquele barco. E diz lá que os discípulos se perturbaram, ficaram aflitos. E aí vem Jesus andando sobre as águas para resolver o problema. Mas também é a mesma palavra usada para quando Jesus ficou também aflito, quando viu a morte de Lázaro. Porém, Jesus não ficou paralisado em sua aflição, mas realizou um milagre. É o mesmo termo usado para quando os judeus causavam uma perturbação no povo, agitavam o povo contra os apóstolos. Na época que os apóstolos estavam evangelizando cidades gregas, por exemplo. Isso aparece no livro de Atos. O povo se agitou, o povo ficou perturbado com o evangelho que os apóstolos traziam. E por isso eles foram perseguidos. Logo, taraço, não turbe, é uma aflição, uma perturbação. E não é algo que queremos ter por perto. E nem é algo que queremos ter dominando a nossa vida. Mas nem sempre isso é possível. Pois há situações que são imprevisíveis e incontroláveis. E muitas vezes há situações que são até cruéis. E é uma situação que os discípulos de Jesus estão passando no contexto de João 14. Se nós formos ver, nós já estamos no cenário da paixão de Cristo aqui. Jesus já havia entrado em Jerusalém, domingo que vem nós vamos lembrar disso, mas aqui no texto, Jesus já havia entrado em Jerusalém, João 13, e no decorrer da história, Jesus vai anunciando a sua morte e a sua ressurreição. Mas principalmente a sua morte, de que teria que morrer o Filho do Homem, para nos trazer salvação, vida eterna e assim por diante. Então Jesus começa a dizer e anunciar a sua morte e ressurreição. E isso começa a causar uma agitação nos discípulos, uma confusão na mente. Mas como o nosso Messias, o Filho de Deus, vai morrer? Não tem lógica. Nós vamos ficar sozinhos agora? O que vai ser de nós sem Jesus? Nem mesmo o lava-pés, que acontece um pouco antes de João 14, onde Jesus mostra que ele veio para servir, e de que ele vai estar ali nos purificando também de todo o pecado e tudo mais o que vem depois, nem isso ajudou os discípulos em sua aflição. A morte eminente do Messias, os desafios de continuar no caminho do Evangelho sem o Mestre, o perigo de uma possível perseguição dos judeus, a mensagem de carregar a sua própria cruz e seguir Jesus até o fim, gerou uma turbulência no coração e na mente daqueles discípulos, ao ponto deles perderem a esperança. É interessante que Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição, mas a mente deles ficou na morte. A mente deles ficou agitado por aquilo que eles iriam perder naquele momento. A mente deles focou no problema eminente e não na promessa que Jesus havia dito para eles também. E por isso muitas vezes nós ficamos aflitos, porque nós focamos no problema e esquecemos do Deus que pode resolver os problemas, ou se não resolver os problemas, porque Deus também pode não querer resolver os meus problemas, mas Ele nos dá promessas e esperanças para além de tudo isso e deste mundo com as suas mazelas. Jesus percebe que algo que deveria estar estável e tranquilo no coração dos discípulos está agitado. Jesus percebe que a fé deles foi abalada por este anúncio de sua morte e ressurreição. Por isso, em João 14, então, Jesus vai fortalecer os discípulos, dando a eles e relembrando-os também, e fortalecendo e confirmando as promessas de vida eterna e de esperança e de paz. Promessas que nos fazem olhar para além das turbulências da vida e que nos acalmam e acalmam o nosso coração. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. E talvez a gente diz, qual é a solução? A solução, ele diz, mas creiam em Deus e creiam também em mim. A proposta de Jesus para as nossas aflições não se baseia numa palestra motivacional, num livro de autoajuda que vai dizer para nós, no final tudo vai dar certo. Não.
A proposta de Jesus se baseia na confiança no próprio Jesus, no próprio Deus que nos criou e nos amou. Deus que fará com que tudo termine da forma certa e no lugar certo. Nem tudo vai dar certo, mas tudo vai culminar no lugar certo e na promessa certa. A resposta para nossas aflições não está nas coisas deste mundo, mas no Deus Criador do mundo. Quando um avião, e voltamos à cena do avião, quando um avião entra em turbulência, quais são as duas coisas que nós precisamos crer naquele momento? Você já passou por uma turbulência? Quais são as duas coisas que nós precisamos crer naquele momento de turbulência? Só há duas coisas. Confiar no piloto e aguardar. Não tem outra coisa para fazer. Se agarrar na poltrona e gritar, não vai fazer com que a turbulência vá embora. E muitas vezes nós nos agarramos na poltrona, gritamos, oramos, isso é importante. Mas muitas vezes esse agarrar na poltrona é uma reação humana para dizer, está tudo sob controle num avião descontrolado. Nós queremos ter o controle, por isso nós nos agarramos. Nós nos agarramos em algo que nos dá um sentido de que aqui vai dar certo. Mas no fundo, quando um avião entra em turbulência, só precisamos duas coisas. Orar para que o piloto resolva o problema e aguardar a turbulência passar. Você entende o que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto? Ele está dizendo, confie em mim. Eu sou o piloto da vida de vocês. Eu sou o comandante da vida de vocês. Confiem em mim e esperem, aguardem. No tempo certo, tudo vai ficar esclarecido. E tenham fé, confiem, suportem tudo até que tudo passe. Por isso, se agarrar na nossa própria vida, nos nossos próprios esforços, se agarrar em pensamentos positivos, não vão nos ajudar em meio ao desespero. Pode até dar pequenas soluções, isso sim. Mas aquela aflição existencial que dá sentido à vida em meio a todos os desafios, só quem nos criou é que pode nos ajudar. Por isso, Jesus diz, creio em Deus, o Criador, o Pai de amor, e creio também em mim, no Filho. E permitam que o Espírito Santo, ele não diz aqui, mas nós sabemos que foi o Espírito Santo que ajudou os discípulos também em todo o processo de aflição em que eles viveram. Entregar-se nas mãos do comandante Jesus. Ele é quem faz a diferença e é nele que nós precisamos confiar. Jesus oferece a si mesmo como um caminho de esperança, de paz, de sossego em meio à aflição. Lá em João 14, 27, mais para frente, ele reforça isso dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz eu lhes dou, não como o mundo dá. Por isso, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. O próprio Jesus, mais uma vez, anuncia isso. Qual é o motivo da sua aflição hoje? O que tem te deixado aflito constantemente? Quais são as coisas que perturbam o seu coração? Quais são as situações que tiram o controle da situação da sua vida? O que você tem feito a respeito? O que nós temos feito a respeito de nossas aflições? Como temos lidado com ela? Como você tem lidado com ela? Jesus diz aos seus discípulos e diz a você e a mim, creia em Deus, o Pai, e creia também em mim. Porém, ele não só convida a crermos, mas a lhe dá uma promessa. Esta fé que Jesus propõe não se trata de uma vacina contra o mal, e nem a resolução de todos os problemas. Todos os temores que os discípulos tinham, eles de certa forma concretizaram. Eles foram perseguidos, Jesus de fato morreu, eles ficaram sem Jesus, mas aos poucos Deus foi manifestando o seu amor, a sua graça, e eles foram percebendo que a turbulência foi passando e Deus estava ali com eles. Por que eles conseguiram ir até o fim? Porque eles viveram na perspectiva da fé e das promessas de Deus. Eles aprenderam que os olhos deles não devem estar na poltrona ou no avião, mas no piloto e no agir de Deus em meio às turbulências. Nas promessas de Deus, apesar da turbulência. E mesmo que o avião caia, nós ainda temos esperança.
nós ainda temos promessas. E essas promessas Jesus traz aqui. Ele diz, creio em Deus, creio também em mim. E aí ele dá uma promessa. Jesus convida os seus discípulos a olhar para o céu. Jesus convida os seus discípulos a olhar para o que Deus tem preparado para nós. Jesus convida os seus discípulos a olhar para a morada eterna, no qual nós encontraremos descanso após Deus enxugar as nossas lágrimas. Creio em Deus, creio também em mim, pois na casa do meu Pai há muitos quartos, e olha a promessa, eu vou preparar-lhes um lugar. Você crê nisso? E não para por aí. Temos mais uma promessa. Jesus não só promete que vai preparar um lugar, mas ele promete que ele vai voltar, nos buscar, para quê? Para que onde Jesus estiver, nós estejamos com ele. O desejo de Jesus ao subir aos céus não é nos abandonar à própria sorte. Mas Jesus sobe aos céus para preparar um lugar para nós e para que um dia nós estejamos com ele. E por isso ele envia o Espírito Santo para nos ajudar em nossa fraqueza, para promover fé em nosso coração, para nos dar a garantia de que Jesus está preparando um lugar para nós. Jesus quer que estejamos onde ele estiver. Como ficar aflito diante de tão grandiosa e graciosa promessa? Saber que Deus tem planos para a nossa vida, apesar de todos os pesares. Claro que somos humanos, somos frágeis e muitas vezes somos até descrentes. Cremos que agarrando a poltrona da nossa vida, do avião descontrolado da nossa vida, nós temos tudo sob controle. Isso a gente passa todos os dias às vezes, ou em várias circunstâncias. Por isso Jesus continua dando essa promessa e por isso Jesus continua nos chamando. Creio em Deus, creio em mim. Tudo está sendo preparado e eu quero estar com vocês, eu quero que vocês estejam comigo. Até lá, aguentem firme. Confiem, esperem, acalmem, tudo no seu tempo. E Jesus então diz, existe um caminho para o qual vocês podem chegar até este Pai. Mas qual é este caminho, afinal? Qual é este caminho de viver com esperança em meio às aflições? Qual é este caminho de viver das promessas e não dos problemas? Esta é uma pergunta muito importante em tempo de aflição. Essa, na verdade, é uma pergunta muito importante para Tomé, que precisa ver para crer. Esta é uma pergunta importante que nos ajuda a buscar o que é essencial e nos afastar do que atrapalha. O caminho é o próprio Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes nós usamos esse versículo solto, né? Mas esse versículo tem a ver com aflição. É justamente em tempos de aflições que nós precisamos lembrar que existe um caminho que nos tira dessa aflição deste mundo. Jesus Cristo, ele é o caminho, e é um caminho de verdade, e é um caminho de vida. Não é possível viver as promessas de vida eterna, não é possível viver as promessas do cuidado de Deus sem Jesus Cristo. Ele trilhou o caminho passando pela cruz, ele trilhou o caminho passando pela morte, mas ele trilhou o caminho passando pela ressurreição e a vida eterna. Jesus trilhou o caminho e Jesus se fez o caminho. Andar pelo caminho da fé em Cristo é andar pelo caminho da esperança em meio à aflição. É crer em Deus, é crer em Jesus. É seguir pelo caminho que nos leva ao quarto que está sendo preparado para nós. O lugar onde Jesus nos levará para junto dele quando ele voltar para nos buscar. Amados, nos últimos meses nós tivemos que aprender a lidar não só com as aflições cotidianas que acontecem. Numa doença, numa enfermidade, numa situação difícil, num desemprego, numa falta de dinheiro aqui, acolá. Mas nós também tivemos que aprender a lidar com uma pandemia que trouxe e gerou outros tipos de aflição e uma aflição mais existencial. Estamos longe da igreja como um local onde nós nos encontramos presencialmente, estamos longe uns dos outros, não podemos nos abraçar, não podemos fazer coisas que gostamos de fazer, não podemos nos visitar. Isso traz aflição. A pergunta então que fica a nós é, quando a turbulência atinge o teu coração, aonde você tem se agarrado? Aonde nós nos agarramos?
aonde nós descansamos, em quem nós confiamos, quem nos move pelo caminho certo e o caminho de vida. Qual caminho nós estamos trilhando? O que nos faz seguir em frente, apesar dos pesares? Não fiquem aflitos, diz Jesus. Creio em Deus, creio também em mim, porque Deus está preparando tudo para aqueles que o amam. Até o grande dia do descanso eterno ao lado do nosso Senhor Jesus. Até lá, nós precisamos crer, confiar e permanecer no caminho da verdade e da vida. Pois neste caminho há esperança, a paz e a promessa que o mundo não pode dar em tempos de aflição. Creia nisso e que nós possamos descansar em Deus todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quero convidar a Karen, nós queremos nos preparar também para as nossas orações. Deixa eu só passar o dedo aqui, que houve um pedido de oração aqui. Vamos lembrar então aqui também a Rosane coloca a oração pela Henriette Bollman, que está hospitalizada após um acidente de bicicleta. Ok, Rosane? Vou tentar lembrar desse pedido aqui na hora da oração, ok? Outras orações foram encaminhadas. Nós queremos cantar um hino, porque quando nós estamos em aflição, nós precisamos falar com Jesus. Eu e você, irmãos e irmãs em Cristo, precisamos falar com Jesus, para que Ele nos ajude também a encontrar paz. E esse hino nós queremos cantar também agora com vocês. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão. Ele faz o convite, ele espera por ti, não buscarás em vão. Ele estende a mão aos que vivem sem paz, mas compreende a sua dor. Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual teu fardo for. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão, convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão. Eu quero então também dirigir esse momento de oração. Quero lembrar aqui também da Rosane, que colocou, só deixa eu lembrar aqui o pedido dela, pela Henriette, né, que se machucou aí na bicicleta, Henriette Bollman. Vamos estar lembrando dela também, tá? E eu convido a nós nos silenciarmos para essa oração. Eu vou levar esses pedidos também diante do altar de Deus. Eu quero orar com vocês lá também do nosso altar. Senhor nosso Deus, hoje nós ouvimos uma palavra que nos anima o coração. Uma palavra de promessa, Senhor. Tu nos convida a não vivermos em aflição. Por mais que a aflição venha sobre nós, ajude-nos, ó Deus, a lidar com este sentimento e não a sermos dominados por ele, mas a encontrar na promessa que Tu nos dá, de que quer estar conosco, que caminha conosco, promessas de vida eterna e uma esperança e uma paz que este mundo não pode dar. As poltronas do avião da vida não nos dão esperança, mas só Tu, ó Deus, que comanda o voo, que dirige os nossos passos, que conduz, Senhor, também o nosso caminhar.
Por isso, ó Senhor, nós colocamos em Tuas mãos todos os pedidos que foram levantados em nosso grupo da comunidade e aqui. Queremos, em especial, lembrar das nossas famílias, membros de nossa comunidade luterana aqui de Oxford, que estão passando pela situação do Covid. A família da Marlis Glatz, a família da Clarice Schwab, a família da Lilian Schade, a família da Mary Schneider. Também lembramos, ó Senhor, de outros nomes que vêm à nossa mente. Lembramos, Senhor, de pastores e pastoras que estão lidando com isso. Em especial, quero lembrar do pastor Osiel, que está entubado, do pastor Cláudio Kupka, em recuperação, depois de dias na UTI. Lembrar do pastor Rony, da editora Autocur, que também está em recuperação da Covid, depois de ficar na UTI. São tantos nomes, tantas pessoas, ó Senhor. E aqui colocamos os pedidos também que nos vêm. A própria Marlis agradece a Ti, ó Senhor, por ter cuidado da família e que agora estão conseguindo se recuperar. A Tati, ela quer continuar orando pela saúde e recuperação do seu sogro, o José. Oramos também pela recuperação do Jardel e também do padrasto da Tati, o Martin. O Edson também pede oração pela direção da nossa igreja e a CLB, para que Deus dê sabedoria, discernimento em suas ações como igreja, para que todas as pessoas possam sempre testemunhar o amor de Cristo com liberdade, a partir também dessa estrutura de uma igreja que nos dá esse suporte. A Lilian Chade pede oração por sua família, já incluímos aqui, ó Deus. Tu sabes o que ela tem passado também com seu filho Arthur, com toda a situação também de Covid, que agora entrou no lar. Cuide, Senhor, desta família, do seu Eduardo. A Márcia Seifert pede, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros. E de fato, ó Deus, eles estão esgotados, cansados, muitas vezes desvalorizados, estressados. Tu sabes que não é fácil, Senhor, trabalhar na saúde, ainda mais nessa situação. Tenha misericórdia desse povo. Dê também às pessoas que vão buscar esses centros um pouco de paciência. Ó Deus, a Anelisa agradece pela recuperação da sua filha. Ela pede também cura pela sua sobrinha, Ivonete, que está com Covid. A Vera, Senhor, e o Milton pede pela saúde da sua mãe, a Maria Lúcia, que teve mal súbitos essa semana, ó Deus. Cuide, Senhor, da saúde de tantas pessoas que estão enfrentando e sofrendo com a Covid, ela também pede. A Clarice Probst ora pela saúde de sua mãe, a Norma. Ela está internada, ó Deus. Temos acompanhado a cada culto também este pedido. Tenha, Senhor, misericórdia, ajude-os. Principalmente ali no Hospital Regional de Rio do Sul. Ó Deus, cuide para que ela seja bem tratada e que seus filhos, suas filhas possam também estar ali cuidando delas, junto com os médicos. Ela pede, Senhor, também proteção à sua irmã Helenice e a ela mesma nos cuidados, porque tem que visitar sua mãe no hospital e lá tem um andar inteiro com pessoas com Covid. Isso dá medo, isso dá temor. Ó Deus, a Henriette agradece pela melhora da Maria Gonçalves, que já ganhou alta e está se recuperando em casa. E também ela pede pela saúde do seu esposo, o Martin, e toda a família. E oramos também por ela, pela Henriette, pela queda que ela teve, também de bicicleta, conforme a Rosane colocou. Ó Senhor, pedimos pela Beatriz, a Bea, a Dona Madalena, pede oração por ela, ela não está muito bem. Sabe também o desafio que é estar cuidando da Bea a cada dia naquele lar. Ela também pede pelos agentes de saúde,
Ela, Senhor, que é uma tua filha que tem orado por nossa comunidade, tem orado também pelas famílias de nossa comunidade. Agora, Senhor, ouve também a oração dela. Ela pede oração pelos professores, pelos alunos da faculdade, da FLT, também das nossas escolas. Senhor, tudo isso nós colocamos em tuas mãos, tudo isso nós depositamos em teus braços, porque sabemos que tu és um Deus que ouve e nos ajuda em todas as nossas aflições. E assim, ó Deus, colocamos tudo ainda que está no nosso coração, tudo ainda que pesa e nos angustia, tudo ainda que nos deixa aquela sensação ruim no coração. Colocamos em tuas mãos através da oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe a nossa dívida, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amada comunidade, nós queremos assim também estar encerrando o nosso culto. Eu quero deixar aqui alguns rápidos avisos, lembrando de que até o final de março, então ainda no próximo domingo, os nossos cultos serão apenas online, como recomendação da SLB e do Sínodo Norte Catarinense. Sabemos que o decreto do governador autoriza a liberação das igrejas para celebrarem seus cultos com 25% de capacidade. Mas nós, como Igreja Luterana, cremos que agora o momento é de nós nos acalmar e também cuidarmos uns dos outros, né? Não queremos nós também motivar as pessoas a saírem de casa se nós temos essa possibilidade de transmitir os cultos pela internet. Sabemos que o desejo, a vontade de estar aqui é grande, né? Eu que o diga, querer ver vocês aqui, mas acho que no momento precisamos cuidar também uns dos outros, né? Ainda mais que nós temos muitas pessoas da comunidade com Covid, isso também é um risco quando a gente também começa a permitir esse translado. Então vamos aguardar, esperar também o tempo certo. Então todas as atividades que estavam previstas, né, nós vamos aguardar e esperar o tempo certo de promovê-las, ok? Trabalhos de grupos também vão ser trabalhados na medida do possível, ali onde é necessário e ali onde o grupo seja pequeno, daí cada grupo de trabalho tem a sua forma de trabalhar, ok? Mas os nossos cultos então serão transmitidos sempre domingo às 9 horas da manhã de forma online, nesse modelo um pouco mais enxuto, né, e mais assim, olho no olho, como eu gosto também. Pelo menos ver o nome de vocês passando aqui, isso me dá uma alegria, né? Isso me faz sentir que estou junto com vocês. E eu fico feliz também por isso. Tá bom? Então, esses são os comunicados que nós temos. Outros comunicados a gente vai informando pela internet, pelo Facebook, pelo grupo do WhatsApp. Lembrando que quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico aqui na comunidade e nós vamos trabalhar o versículo que foi sugerido aí pela Dona Ilka, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é, cooperam mesmo? Será que é assim? Né? Tudo dá certo? Né? O que esse versículo quer dizer para nós? Então, quarta-feira, eu vou estar com o pastor Daniel Port, que é da comunidade de Jaraguá, apóstolo Pedro. Né? Ele vai estar junto comigo e nós vamos falar sobre esse versículo. O que esse versículo, de fato, quer nos ensinar. Então, quarta-feira, 19h30, na página do Facebook, espero por vocês. E agora nós encerramos com a bênção de Deus e depois com o hino final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e o que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A paz que o mundo não pode dar, mas a paz que Deus nos possibilita por meio de Cristo. E assim abençoe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fique conosco, nós ainda vamos cantar um hino, e com esse hino nós queremos encerrar. Karen, pode vir? Queremos cantar o hino No Controle Tu Estás, baseado no Salmo 23, o Senhor meu pastor. Que Deus possa estar no controle da sua vida e da minha vida a cada dia. Então fique conosco, cante junto, vai dando o seu bom dia, o seu até logo para todo mundo aí, né? Não sei se tem aniversariante, mas se tiver aniversariante, aí pode colocar também, e vamos assim cantar e louvar o nosso Deus.
És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tem, e conheces quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como eu sou, e me amas como eu sou, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Até mais, gente. Deus abençoe. Um bom domingo a todos nós. E que Deus esteja conosco. Sirva a Deus com alegria também nesta semana. Até domingo que vem, domingo de Ramos. Nos encontramos também ao vivo aqui na comunidade. Então, tchau, tchau, gente. Até mais.